a todos e a todas que nos assistem. Eu sou Denise Cassama, economista, professora e ativista social, e esse é o Empoderação, um canal de conhecimento e informação para você que está buscando algo diferente nesse mundão que é a internet. Olá, eu sou Ana Paula, sou estudante de Economia da Universidade Federal do Amazonas. E estamos aqui, nosso convidado especial, Rinaldo Seixas. Pode se apresentar. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Denise. Obrigado a todos. Eu sou Rinaldo Seixas. Eu acho que, não sei as apresentações se não fizeram, mas sou economista de profissão. Tenho especialização em desenvolvimento, crescimento e economia internacional. Mas também sobre o tema que nós vamos tratar hoje, tenho uma experiência de trabalhar em uma instituição que é reconhecida nacionalmente por fazer a pesquisa da cesta básica, né? Rinaldo, você se formou pela Universidade Autônoma da Catalunha, quer dizer, foi fazer economia lá na Europa, mas quando voltou aqui para o Brasil, você trabalhou no DIEESE, né? É isso mesmo, Denise, na universidade, mas eu comecei estudando economia aqui, na Universidade Federal do Amazonas, né? Na época que se chamava Fundação Universidade do Amazonas, e extenuei e continuei meus estudos de economia lá em Barcelona, na Espanha. Voltando para o Brasil, a gente teve uma temporada trabalhando no DIESE, que o DIESE, para quem não conhece, é um departamento ligado aos sindicatos brasileiros e que se dedica, entre outras pesquisas, né, relacionadas ao mercado de trabalho, à pesquisa dos preços dos produtos básicos, da conhecida cesta básica de alimentos. Tá certo. Você foi lá, depois você foi assessor de deputado, você é um economista pela democracia. Fez de tudo um pouco, hein? A gente tenta contribuir, até porque a profissão de economista, né, além desse rigor científico que a gente tem que ter, é uma ciência social. Então está ligada, vamos dizer, às relações humanas, às relações das pessoas, né? Como os trabalhadores se inserem, né, no mercado de trabalho, a relação com o mundo empresarial, e ao fim e ao cabo é um dos fatores de criação de riqueza no país. Então, por tudo isso, a gente tem que se envolver na política, na ciência, nos debates, na dedicação como professor, muitas vezes, né, tendo que trazer essa experiência não só nacional, como internacional, sobre os aspectos da economia para a sociedade, para a população como um todo, né? E é por isso mesmo que a gente te chamou, né? Porque, enfim, veio a pandemia, todo mundo foi para casa. Muita gente ficou desempregada, muita gente buscou bico, alguma coisa, mas o fato é que a gente observou ao longo do tempo que as coisas foram subindo, né? Oficialmente, explica aqui pra gente, né? A inflação de 2022 foi de 5,79%. Mas quando a dona de casa, boa parte dos que estão nos assistindo, sentem que quando vai no supermercado, na feira, no açougue, não percebe um aumento de 5,79%, percebe um aumento muito maior do que isso, né? Então, explica pra gente que se isso é só uma percepção, que a gente está perdendo o nosso poder de compra, cada vez o nosso dinheiro compra menos, a comida ficou mais cara. Explica pra gente como que funciona essa questão da relação entre a cesta básica e a inflação. Eu acho que não só com a questão da cesta básica, mas com o cálculo da inflação como um todo, você tem razão. E eu queria dizer que tanto a dona de casa como o dono de casa, que cada vez mais temos donos de casa, eles estão com a percepção correta, até porque do conjunto de preços que conformam, né, a inflação, a parte dos alimentos foi uma das que mais aumentaram, né? A energia elétrica e os produtos de combustíveis aumentaram muito, mas a alimentação subiu. Por exemplo, só para dar uma ideia, para quem nos está assistindo, a inflação você falou que foi de 5,79%, mas os alimentos que compõem a cesta que calcula a inflação cresceu 11,59%. E se você tira aquela alimentação fora de casa, né, que ela é combinada, a alimentação fora de casa, é quando o trabalhador vai trabalhar e come num restaurante. E a pesquisa da alimentação doméstica é aquela que as pessoas compram nas feiras, supermercados e consomem em casa. Se você
agrega essa alimentação fora de casa, vai para 13% a inflação de alimentos. Portanto, a percepção é real. Tá certo. E aí você falou um ponto, explica para quem está nos assistindo o que é isso que todo mundo chama de cesta básica. Porque aqui no norte, para a gente, a cesta básica tem que ter farinha. Lá no Rio Grande do Sul pode ter outro item. Mas o que se convencionou de se chamar de cesta básica e por que tem que ter isso? É um conceito que se utiliza em muitos estados de maneiras diferentes, né? Você considera um grupo de alimentos que se considera básico para a população, né? No caso, cesta básica de alimentos. Existiriam outras cestas básicas. Mas vamos nos ater à cesta básica, vamos dizer, considerada oficial, né? A cesta básica foi criada lá na época do Getúlio Vargas por um decreto 399, por quê? Para poder você estabelecer o valor do salário mínimo, né? Quem tem você um pouco mais de idade sabe que essa questão de cálculo do salário mínimo, saber qual é o salário mínimo necessário para um trabalhador sobreviver. Então ele incluía uma série de produtos, né? Além da alimentação. Então a alimentação, como era a maior parte, né, do gasto do trabalhador, partiu-se dessa criação de uma cesta básica composta por 13 alimentos, 12 para a região norte, 13 para o sul. Porque aqui existem algumas diferenças, porque o país é tão grande, né, tão rico, tão diverso, né, e culturalmente e também na questão culinária. Então tem produtos como a Denise falou aqui, a farinha. Não pode faltar. Não pode faltar. Então ela é considerada na pesquisa da cesta básica em estados da região norte e nordeste, que também são muito consumidores de farinha. No caso do sul, a farinha é substituída pela batata. Então tem essas pequenas diferenças metodológicas, mas ao fim e ao cabo, o que é a cesta básica? São um conjunto de alimentos considerados fundamentalmente básicas e que dão um pouco, né, da direção de como vai o comportamento dos preços dos alimentos, né? Um pouco um indicador para a sociedade, um indicador também para os trabalhadores na hora de muitas vezes negociar os seus salários e as suas cestas básicas, que muitas vezes são incluídas como pagamento adicional, né? Além do salário em muitas fábricas, em muitas empresas. Por aí. Então a cesta básica ela calcula, e para a sociedade, para a dona de casa que nós estamos falando, é bom ficar atento porque ela, né, vamos dizer, indica quais são aqueles produtos que em um determinado momento estão subindo muito, né? Então permite que a família possa buscar alternativas, né, de substituição, de reorganização do seu cardápio em função, né, do aumento e a diminuição do preço desses produtos da cesta básica, né? Então é importante acompanhar quando sai divulgado na imprensa o valor da cesta básica da região para a gente poder se planejar aí dentro Aqui, por exemplo, só te interrompendo, nós temos aqui produtos como café, como leite, como pão, como a farinha, como a carne de primeira, como o óleo. Então são produtos básicos, aquilo que não pode faltar na cozinha de nenhuma família, né? E eu diria assim, que nenhuma família em geral, independentemente, né, do tamanho da sua renda, mas ela é muito mais importante para famílias que têm uma menor renda. Por exemplo, a cesta básica ela é calculada e ela é, vamos dizer assim, ponderada a partir de famílias que recebem até 3 salários mínimos, né? Então ela é muito importante para essa franja da população que, a fim e a cabo, representa 60% da população brasileira. Copiou, gente? Não inclui, por exemplo, cenoura, tomate, que são alimentos que a gente vê que apresentam um altíssimo... Subiram bastante de preço. Isso tem a ver, e aí depois, não sei se me permitir, daria umas dicas ao final, mas... isso é oriundo, quer dizer, a alimentação é um produto volátil por si só, porque ela depende de quê? Ela depende da natureza, do comportamento do regime de chuvas, de secas, no norte, no caso do nosso Amazonas, das enchentes, das sequias. Então, se tem um problema, um choque, de oferta, e aí, então os alimentos eles são muito voláteis, seja pela questão da safra, seja por questão que muitos desses produtos passaram a compor uma cesta de produtos que são exportáveis,
seja, que vendemos para o exterior. Então a precificação deles já vem determinada pelo comportamento não do mercado interno brasileiro, daqui do Brasil, é o que ocorre lá no exterior. Como, por exemplo, a guerra da Ucrânia agora tem impactado muito os produtos que nós consumimos no Brasil. Por quê? Porque diminuiu a oferta. Ucrânia e Rússia representam 30% de toda a produção de grãos do mundo. Então, ao faltar esses grãos, né, quem tem grão sobe o preço. E se o produtor brasileiro pega, por exemplo, o milho, a soja, o café e exporta, vai faltar produto no Brasil. Aí é aquela coisa que a doméstica já sabe, né? Faltou oferta, o preço sobe. Então isso é o que está acontecendo. Não se enganem, né? A guerra da Ucrânia está lá na Europa, mas nos afeta também. Exatamente. E aí, Nalda, a gente percebeu desde lá da pandemia, não tem como ficar lembrando disso, muita gente perdeu renda, muita gente ficou desempregado, tal, e aí a gente começou a ouvir algumas coisas que há muito tempo a gente não via, que é o regresso do Brasil, o tal do mapa da fome, aumento dos indicadores de pobreza, extrema pobreza. Explica um pouquinho disso pra gente. Isso daí, o fato de ter a pandemia nos provocaram situações, no caso dos alimentos, de diminuição da produção. Mas também nota-se, né, é o que os pesquisadores, cientistas vêm apontando, uma ausência de uma política clara no sentido de preservar ou de minimizar, ou seja, em tentar conter o avanço acelerado do preço dos alimentos, principalmente aqueles alimentos que nós estamos falando, os básicos, né? E isso, ao diminuir essa oferta de produtos, aumento de preços, né, consideráveis, então as famílias que deixaram de trabalhar, muitas deixaram de trabalhar, muitos pequenos empreendedores, comércios fecharam. Então o que houve com a população? Ela ficou com uma renda menor, ficou mais pobre. Paralelamente a isso, os preços dos alimentos subiram muito. Então faltou alimento na mesa dos trabalhadores e da população, principalmente a população de mais baixa renda. E isso levou a que nós voltássemos a uma situação que já tínhamos abandonado, que era a fome, né? Que em termos de científico e economia se conceitua como insegurança alimentar. O que é uma insegurança alimentar? Ela existe em vários níveis. Segurança alimentar é a falta daquele alimento básico, ou seja, vamos dizer, aquilo que o presidente atual fala, que é ter 3 refeições mínimas na mesa da população. Então não corre o risco de não ter todas as refeições. Então existe insegurança leve, que você tem, você para uma questão de aumento de preço, de não existência de renda, você faz uma refeição ao menos, mas não completa. Uma média que você, vamos dizer assim, já começa a faltar alguns alimentos básicos, aí você tem que substituir por lanches, refeições que deveriam ser completas. E a insegurança grave, que ela é correlacionada realmente com a fome, né? Que é aquela grave que a pessoa não tem condições, vamos dizer, de saber se hoje eu vou comer e minha família vai ter que comer. Então nós voltamos a ter aí estão colocados números de mais de 30 milhões, 33 milhões de brasileiros que estão nessa situação de insegurança alimentar grave, que se pode dizer que estão passando fome no Brasil atualmente. Para combater isso, você entende que o governo tem que tomar a frente disso? É claro, lá atrás eu acho que nós tínhamos essa situação similar e teve que se fazer uma série de políticas, né, para melhorar a oferta de produtos e combater a fome, né? Por exemplo, poderia dar um exemplo, que é você fazer reforma agrária, dar mais terras às famílias que produzem em pequenos agricultores familiares, porque são esses agricultores, a fim e a cabo, que produzem a maior parte dos alimentos que o brasileiro come. Aqui a companheira falou cenoura, tomate, a melancia, o agrião, aquela coisa. Então, os grandes produtores, o agronegócio, ele se especializa em produzir 1 ou 2 produtos para exportar, porque o dólar dá mais dinheiro, então ele coloca pouco no mercado. Então,
Então, essa política, depois do golpe que houve, né, do governo anterior, então, foi abandonada. Ou seja, de você promover, de você dar créditos, de você dar condições técnicas, de assessoria técnica, distribuir terras, né, que são improdutivas, que estão por aí, para você ampliar os pequenos agricultores, e com isso você vai aumentar a oferta de alimentos. E aí você tinha que ter uma política do Estado brasileiro que foi abandonada, que era a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. O que ela fazia? Ela garantia um preço mínimo ao agricultor familiar, e com isso o agricultor, como ele depende da natureza, ele tem uma garantia mínima de preço e tem uma garantia de seguro. Se quebrasse a fábrica, a safra, o governo comprava. Mas ele vinculava essa garantia de preço também a uma venda, quer dizer, para que o Estado não tivesse perdas, uma venda de abastecimento às escolas, aos hospitais. Então, quer dizer, você conseguia, com uma política de combate à fome, fazer com que os produtores produzissem mais, gerasse renda para os pequenos agricultores, ao mesmo tempo que você distribuía alimentos em políticas, em escolas, em lugares onde a população, naquele momento que tinha fome, pudesse ter acesso à alimentação, ligada a isso com uma política de transferência de renda que desse condições mínimas dessas famílias que antano passavam fome poder adquirir essa alimentação da cesta básica. Então, é necessário uma articulação de uma política do governo federal para combater a fome. Quando você abandona essas políticas, o resultado está claro. Está aí o resultado, são 33 milhões de pessoas novamente passando fome. Então, tem que voltar a ter uma política clara, né, de garantia de compra de alimentos, principalmente da agricultura familiar, distribuição nas escolas, merenda escolar, e começar um período da gente poder mudar novamente essa situação tão ruim por tantos brasileiros estão passando, de não ter alimentação em casa para se alimentar. Temos várias pesquisas que afirmam que a nossa alimentação influencia diretamente no nosso comportamento. Então a gente vê que é uma segurança básica que não está sendo suprida. Temos aquele ditado antigo que muitas das vezes as pessoas vendem o almoço para comprar a janta. E com isso a gente tem várias reformulações, várias ações sociais que falam que quem tem fome tem pressa. Exatamente. A questão, nós estamos falando da fome, mas o que seria a fome para o desenvolvimento, não só das famílias, das pessoas como ser humano, mas também para o próprio crescimento da sociedade. Porque um aluno que vai à escola com fome, ele não aprende bem. Então ele também terá mais probabilidade de ter doenças, a sua imunidade baixa. Então ele vai gerar um maior custo para o sistema de saúde, ele não vai ser um profissional capaz de acompanhar a sua formação adequada para depois estar no mercado de trabalho. Quer dizer, a fome impacta a própria reprodução humana, o direito à alimentação, né, para se reproduzir, viver, mas ele impacta economicamente. Nós somos aqui economistas, estudantes de economia, estamos falando de economia, então ele tem um impacto negativo na economia, porque será um trabalhador lá na frente que não terá uma formação adequada, uma cognição adequada para poder enfrentar um mercado de trabalho cada vez mais exigente, e onde possamos contar com nossos recursos humanos para gerar riqueza para o país crescer. Então ele tem um impacto imediato, que é isso que você falou, né, que afeta a própria pessoa, a existência da pessoa em si, e tem uma série de outros impactos que são negativos para a economia, né? Ela falou, quem tem pressa tem fome é um slogan da Ação da Cidadania, né, do Betinho. E ele, uma vez, quando perguntado se ele dava esmola, ele disse que sim, né? Mas você não acha que isso é só um paliativo? Mas isso é uma questão também, é uma questão cristã, né? Nós temos aí o próprio Papa trabalhando, envolvido, né? A campanha da fraternidade, para resolver esse problema, porque é um problema existencial, né? Ele, acima de tudo, é um problema, vamos dizer, humano, né?
de que a gente não pode, a gente tem que utilizar todos os instrumentos possíveis, políticas públicas, mas também ajudas familiares, ajudas em associações de vizinhos. A gente vê muito agora, né, com essa agudização da fome, muitas famílias se reunindo e fazendo um sopão, distribuindo entre os amigos dos bairros. Toda ação para resolver, mesmo que paliativamente esse problema, ela é válida, porque isso que a companheira Ana Paula falou, quem tem pressa tem fome, não vai esperar uma política ser implementada, mesmo que seja rápida, ela vai demorar uns meses a surtir efeito, mas você precisa comer hoje, à noite, ter um jantar em casa e amanhã ter um café da manhã para ir para a escola, poder ir em condições mínimas de ter um aprendizado. Né? Ou seja, né, a campanha da fraternidade da Igreja Católica adotou esse ano o tema da fome, né? É uma questão de também entender que o governo precisa fazer as políticas públicas, mas a sociedade, o cidadão também tem que tomar parte nessa luta, né? Não dá mais para dizer eu não tenho esse problema não é meu. Eu acho que até entrando rapidamente nessa questão política, que muita gente, né, a dona de casa que nos está assistindo, o dono de casa, ele acha que a política é uma coisa independentemente dele. Mas não, a constituição da política e dos políticos é um reflexo da sociedade. Ele que votou as pessoas para colocar lá. Então quem está lá e quem faz a política é a política que nós queremos, né? Então a gente tem que ter essa clareza, isso é importante na hora de eleger as pessoas adequadas, né, para realmente fazer aquilo que a gente pensa que é correto, entende? Não adianta colar qualquer um e vender seu voto. Com relação à questão da campanha da fraternidade, ela se ampliou agora, não só porque no Brasil entrou no mapa da fome, que também, né, nós estamos aí com muitos brasileiros e brasileiras passando fome, mas também pela questão da pandemia, e agora com a questão da guerra e a diminuição da oferta, da produção de oferta de alimentos lá na Rússia e na Ucrânia, ela também aumentou a fome em todo o mundo. Então o Papa está olhando para a África, está olhando para a América Latina, está olhando para países da Ásia, para Filipinas, para a Índia, e tem gente passando fome que nem no Brasil. Então, claro, o Papa, como é uma figura importante, ele tomou essa pauta como uma pauta fundamental para alertar não só os governos, mas alertar a sociedade como um todo para que esse problema é um problema muito grave que tem que ser resolvido o mais urgentemente possível se a gente quiser construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais capaz do futuro. Então, a gente primeiro precisa resolver a nossa própria existência, e ela passa por ter alimentação no prato. Esse problema é nosso, não é de quem está passando fome, é da sociedade. Exatamente. De nós, pessoas, cidadãos. Então, e é isso, Finaldo, muito obrigado. Mas para finalizar, você já que é o cara... tão bom, né? Mas você que é o cara da cesta básica, me dá aí para quem está nos assistindo umas 3 dicas que possam ajudar a economizar na hora de comprar as coisas no rancho aí. A própria, vamos dizer, aumento de preço faz com que, naturalmente, a sociedade se reorganize. Então, ela reorganiza, por exemplo, a rotina de compra. Se antes lá ela podia encontrar em um único supermercado a maioria dos produtos que ela podia comprar, então ela fazia uma compra grande no mês. Hoje em dia, com a oscilação, a volatilidade do preço é grande, ela passa a comprar menos e ir mais ao supermercado. Além de ir mais vezes ao supermercado, ela pesquisa, é importante pesquisar, ter uma lista, né, daquelas coisas básicas. Hoje é mais fácil pesquisar, né? Você entra na internet. Inclusive você pode pedir por internet e tudo mais, mas você diversifica os lugares de compra, os estabelecimentos. Não vai mais só a um estabelecimento. Você vai optando, ali tem a oferta é naquele dia, é naquele supermercado, então no dia da oferta daquele supermercado eu vou ali. Aí o outro supermercado faz oferta no outro dia da semana, então no dia eu vou ali. Então ele diversifica, né, a lista, substitui produtos, né? Por exemplo, outra dica importante é consumir produtos de temporada, que são mais baixos, porque
porque tem mais oferta. Por exemplo, é a época do abacaxi, é a época da batata, é a época da colheita de determinado produto. Então, como tem muito produto no mercado, esse produto diminui. Então, tem que consumir. Então, você também não só fazer a lista, mas fazer seu cardápio, né, em função de produtos de temporada. Então, você vai ver que você vai ter uma economia bastante significativa, né? É isso aí, suas considerações finais, meu amigo. Não, eu acho que você, Denise, vocês aqui na Paula, trouxeram um tema que ele é fundamental e que toda a sociedade deve se debruçar nesse momento, que é a questão da fome. Porque às vezes a gente em casa está coberto por essa situação, mas o vizinho do lado, da esquina, está passando por uma situação de dificuldade. Então, é dever nosso, cristão, dever nosso, como ser humano, enfrentar esse problema, não só com ações privativas nossas, né, da sociedade, mas também exigindo os governos, né? Eu acho que o governo agora assumiu um compromisso número 1, né, na questão de combate à fome, já demonstrou lá atrás que era possível combater e ter sucesso nessa empreitada, e acreditamos que agora, que se todos nós nos unirmos, podemos novamente tirar essa chaga da fome da nossa sociedade e tirar novamente o Brasil do mapa da fome, né? É isso aí, o governo é importante, mas a ação começa a partir de nós. Rinaldo, muitíssimo obrigada pela sua participação. Esse é o canal Empoderação. Convido a todos que estão nos assistindo a nos acompanharem nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e todas mais, porque conhecimento é poder.